Obrigada a vocês todos que estão aqui nesse dia lindo de sol e obrigada pelo convite para falar aqui. Independente de que é a pergunta da mesa, mas acho que antes da gente falar em de que, vale a pena desembaraçar um pouco essa questão e pensar em quem, estamos falando de quem? De quem é essa independência sobre a qual nós estamos discutindo aqui? É a independência do jornalista ou é a independência do veículo? Acho que é uma pergunta relevante hoje em dia, porque no panorama da mídia atual, as figuras do jornalista e da mídia se confundem bastante. Então, é claro que, se você for pensar do ponto de vista do jornalista, o sujeito que está... O sujeito que está com uma camada enorme de chefes entre ele e o veículo tem um grau de independência menor sobre aquilo que ele está querendo comunicar do sujeito que é o dono do seu próprio veículo, é o fundador do seu próprio veículo, ou faz parte de uma equipe que controla o que está sendo produzido. Acho que, por isso, vem essa sensação de muitos de nós que estão aqui, de que a nova mídia é a mídia independente, enquanto a mídia tradicional não é. Porque nós, jornalistas, nos sentimos menos independentes quando a gente tem uma fileira de chefes acima da gente e uma empresa capitalista, grande empresa, com todas as dificuldades burocráticas que isso inclui. Mas, pensando do ponto de vista do público e da sociedade, eu acho que o que interessa para a nossa discussão é a independência do veículo, e não do jornalista. E aí pode ser tanto um canal do YouTube que faz testes de veículos, quanto um coletivo cujo objetivo é checar declarações de políticos, ou a mídia tradicional, ou uma revista de crítica cultural, ou um jornal de esporte, por exemplo. Então, partindo do princípio de que a gente está falando de independência dos veículos e não dos jornalistas, uma outra questão importante é saber qual é o ambiente institucional, porque independência editorial, independência jornalística só é possível se a gente tiver um arcabouço político e jurídico que permita liberdade de comunicação e que impeça monopólio de comunicação. Sem essas duas garantias institucionais, não existe liberdade de comunicação, independência jornalística, nem independência editorial. Se a gente for pegar o jornalismo no Brasil, por exemplo, durante a ditadura, não tem maneira de você ter independência editorial, a não ser que você faça um veículo clandestino, fora das estruturas legais. Então, vamos partir do princípio também de que a gente está num ambiente agora em que as instituições garantem uma liberdade de expressão relativamente grande e ainda impedem o monopólio da comunicação. Outra questão que eu acho bastante importante é saber para que a gente quer essa independência, para que serve a independência editorial, porque eu acho que a gente precisa sair um pouco de um certo maniqueísmo de que existe um conteúdo que é independente e um conteúdo que não é. A independência editorial ela serve para que o veículo seja capaz de transmitir para o seu público aquilo que o veículo se pretende transmitir para o seu público. Pode ser serviço de saúde, pode ser a interpretação do noticiário à luz das suas convicções políticas, que podem ser convicções liberais ou convicções socialistas. Pode ser a investigação de como é gasto o dinheiro público pelos governantes do momento. Pode ser a ambição de transmitir informação geral. O que está por trás disso, o que é considerado jornalismo independente, é o jornalismo que é capaz de fazer um julgamento editorial sobre o que ele quer colocar na mão do público dele. Acho que, então, quando a gente para perguntar independente de quê, é independente de qualquer grupo ou qualquer força que procure interferir nesse julgamento editorial do veículo. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na França do século XIX, quando começou essa discussão sobre independência editorial, quando surgiu esse termo, a independência, naquele momento, era a independência de grupos políticos, que eram os que mantinham as condições para produzir informação e os canais de distribuição. Hoje em dia, a gente passou por um momento grande em que
A gente precisa ter independência daqueles que garantem o nosso desenvolvimento, a nossa saúde financeira, mas muitos dos meios ainda tinham o seu próprio canal de distribuição. E a gente está caminhando para um momento, o próprio Sérgio Amadeu falou disso aqui, a gente está caminhando para um momento em que a gente precisa ser independente de quem nos financia e de quem nos distribui. Então, a gente está num momento ainda mais delicado de independência financeira. E aí, o mais relevante talvez seja pensar independente como, né? Porque a gente tem várias forças que podem tentar interferir no conteúdo que a gente quer levar para a rua, quer levar para a sociedade. A gente tinha anunciantes e tinha os nossos consumidores, digamos, quando a gente estava pensando só na imprensa como uma empresa, que está vendendo uma informação que é a mercadoria. Agora a gente tem o financiador, o patrocinador, alguns de nós temos clientes, às vezes esses nossos clientes são a própria grande mídia, né? E a gente tem os distribuidores, alguns de nós dependemos de canais de distribuição, aos quais às vezes a gente precisa pagar. A maneira mais clássica, né, a maneira que vinha mais correntemente sendo usada para garantir essa independência, é diversificar, multiplicar e diversificar essas fontes de financiamento. Não é só ter muitas fontes de financiamento para, por exemplo, se você é um jornal, uma empresa que nasceu como jornal, mas que hoje é de mídia. Se você tem uma carteira de 4.000 anunciantes, como tem os grandes jornais hoje, você pode publicar todas as denúncias sobre o Joesley, mesmo que a Friboi seja um grande anunciante do seu veículo. Ponha lá páginas duplas todo domingo. Vocês vão ver no mesmo jornal que tem as páginas duplas da Friboi, uma notícia mostrando que o Joesley, enfim, pagou para obter empréstimo do BNDES. Quanto menos fontes de informação e menos diversificadas elas são, fontes de renda, de receita, e menos diversificadas elas são, mais fácil, ou, enfim, maior é a pressão que você pode receber. Para deixar bem claro, não quer dizer que se a gente tem uma apenas fonte de receita, a gente não pode dizer não a ela. Não é isso que eu quero dizer. A gente sempre pode dizer não a ela, seja como jornalista, seja como veículo. Então, se eu, por exemplo, trabalho num jornal, a minha única fonte de receita é o meu patrão, se ele me impedir de fazer aquilo que eu considero relevante, ou se ele quiser me forçar a fazer algo que eu considero indigno, eu sou capaz de dizer não a ele. O problema é que o custo de dizer não, quanto menos fontes de renda a gente tem, de financiamento a gente tem, ou menos possibilidades de distribuição da informação a gente tem, o custo de dizer não é cada vez mais alto e pode até levar à morte, digamos, ou à não sobrevivência financeira, ou à perda de padrão de sobrevivência, de alcance, de relevância, seja do veículo, seja do jornalista. Eu acho que é uma discussão importante, que se a gente perde essa nossa única fonte de receita, seja como veículo, seja como anunciante, seja como jornalista, a gente sempre pode substituir por outras, mas eu acho que essa é uma discussão bastante relevante de hoje em dia, no momento em que aqueles caras ali, né, os caras tradicionais, vêm perdendo alguma dessas fontes de receita, ainda estão longe de chegar, como a Olivia mostrou, eu não conhecia esse número, achei muito interessante. 66% dos novos meios têm 3 ou mais fontes de receita. A gente estava falando até então de 3.000 ou mais fontes de receita. Isso sem contar as fontes de receita que são o público pagante, que também é uma coisa que está diminuindo no novo panorama da mídia, né? A gente ainda tem veículos que têm 100.000, 200.000, 1 milhão de pagantes pelo seu conteúdo. Mas isso é uma raridade, cada vez mais uma raridade, né? Agora a gente está falando de veículos que têm 3 fontes de financiamento ou mais, talvez 5, talvez 10. Mas vejam que a gente está diminuindo a diversidade desse universo e ainda está muito longe de chegar na diversidade nesse universo daqui. Acho que é disso que se trata essa discussão sobre independência. É importante a gente saber de onde virá o nosso financiamento e de onde virá a nossa sustentabilidade. Mas não dá para esquecer qual é a qualidade que essa fonte de financiamento nos dá para aquele jornalismo, para aquele conteúdo que a gente está produzindo. Obrigada.